companheiras, mais uma vez reunidos. Sejam muito bem-vindos. É com enorme alegria que estamos aqui mais uma vez no nosso programa Na Era do Espírito, recebendo vocês e o nosso irmão aí, tão querido, o Marcos Demário. Olá, Marcos, tudo bem com você? Olá, Dirciné, tudo bem? Graças a Deus. Aqui estamos, né, mais uma vez, para mais um Na Era do Espírito. E que Jesus nos abençoe até o final. Que assim seja, Marcos. E aí, meus irmãos, hoje, né, falaremos, o Marcos vai, né, trazer para a gente a reflexão Liberdade para Aprender. Então, vamos aí, antes de iniciarmos, nos harmonizarmos aí, nos colocarmos numa posição confortável, para nos deixarmos envolver por esses benfeitores que estão ao nosso redor, para guiar as nossas palavras e os nossos pensamentos, e que possamos estar à disposição, abrindo a mente e o coração dessas palavras, desse estudo que vamos ter nesse momento. Que possamos juntos também, nesse momento, unidos aos benfeitores que já nos envolvem o ambiente onde nós estamos, colaborar com a nossa psicosfera, doando todas as melhores vibrações, os nossos melhores sentimentos e pensamentos, para que o nosso orbe terrestre seja envolvido, protegido, e os corações de todos os nossos irmãos sejam aí consolados e acalentados. Assim, rogando mais alto que envolva nosso irmão Marcos Demário neste momento, e que nós também, que iremos receber essa reflexão, possamos ser envolvidos e guiados para o melhor entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, né, repetindo, o Marcos vai falar para a gente sobre liberdade para aprender. Agora eu passo a palavra aí para o nosso irmão aí. Muito bom, Dirciné. Vamos então iniciar aqui a nossa abordagem contando um caso. Que estudo de caso é realmente muito interessante, é muito importante. Ou, como se diz no mundo sertanejo do interior do nosso Brasil, vamos contar um causo, né, que é para nós realmente refletirmos. Esse causo, ele é contado pelo educador norte-americano Leo Buscaglia. O Léo foi um educador muito humanizado, amoroso, afetivo, rodou os Estados Unidos fazendo palestras, teve uma experiência enorme no campo da educação, desde a educação infantil, passando pela educação especial e até a universidade. E ele conta que, certa vez, ele foi fazer 2 palestras numa escola de ensino fundamental lá nos Estados Unidos. Era uma palestra de manhã e a outra à tarde. E com a turma da manhã, ele disse aos alunos que nós só conseguimos realmente aprender se tivermos a experiência direta. E ele então deu um exemplo. Você só pode dizer que conhece uma árvore se você abraçar essa árvore, se você subir nessa árvore, se você cheirar a árvore, aí você pode dizer que conhece efetivamente a árvore. E aí você vai aprender o que é uma árvore, né? O que ela nos oferece, os seus frutos, as suas folhas, os pássaros que ficam lá na sua ramagem. E aí ele fez a palestra a esse nível. Bom, tudo terminado, a direção da escola o levou para almoçar. E depois do almoço, quando ele está retornando para o auditório, para a segunda palestra, o pessoal da manhã chegou para ele e disse: professor Léo, olha só, o senhor lembra que tinha um garoto assim, sentado bem na frente do seu lado direito? Ele disse: lembro, sim, lembro, até porque ele até participou naquilo que eu falei. Pois é, professor, ele foi suspenso por 2 semanas. Ué, mas por quê? O que foi que aconteceu? Lá da palestra para agora, ele ter sido suspenso.
é que quando terminou a palestra, nós saímos, porque aqui do lado de fora tem uma árvore. Aí ele subiu na árvore para fazer o que o senhor tinha dito, né? Que para conhecer a árvore, né, tem que abraçar a árvore, tem que subir na árvore. Tá, e daí? E qual foi o problema? É que o subdiretor estava passando e viu ele em cima da árvore. Mandou ele descer e disse que não podia fazer isso e deu uma suspensão de 2 semanas para ele. Aí, o Buscaglia falou, meu Deus do céu, interpretaram errado o que eu falei. E ele conta que foi conversar com o tal subdiretor. Mas o subdiretor não quis saber, que achava um absurdo as crianças ficarem subindo em cima de uma árvore, até porque podiam também danificar a árvore e vir a se machucar. E falou, bom, então não houve comunicação com esse subdiretor, não teve jeito. Para ele aprender é lá dentro da escola, dentro da sala de aula, com o professor ensinando, dando aula. Ponto final. A coisa experimental é lá no laboratório. Tá? E aí o Léo Buscaglia nos diz, então, que nós precisamos pensar sobre isso. Liberdade para aprender. Então, ele faz uns questionamentos. O primeiro, por que não podemos subir numa árvore? Qual é o problema? Por que não podemos abraçar uma árvore, cheirar a sua folhagem, ficar debaixo dela para ouvir os pássaros cantando, ter essa experiência de vida, que é uma experiência muito individual, porque cada um vai ter a sua experiência e, portanto, os seus aprendizados. Eu costumo utilizar, em encontros com professores e com evangelizadores, uma técnica de sensibilização que é muito importante, que é tirar todo mundo lá do ambiente formal em que estamos, por exemplo, o auditório, o salão lá do Centro Espírita, e vamos para o lado de fora. Se for o caso, na rua mesmo. Colocar todo mundo ali para olhar para um determinado ponto, de preferência que tenha algo da natureza, flores, plantas, árvores, enfim. E pedir que todo mundo fique em silêncio, fixe, né, a sua visão naquele ponto e fique só olhando, apenas olhando, durante 1 minuto, no mais absoluto silêncio. Terminado isso, fazemos a roda e um por um. Vamos lá. Você, o que foi que você viu? As descrições são totalmente diferentes umas das outras. A maioria fica fixa exatamente no que viu mesmo. Eu tinha uma casa que era pintada lá de azul, tinha uma árvore, não sei o quê. E a maioria faz essa descrição muito formal, a maioria. Terminado, todo mundo falou, eu disse, bom, agora eu vou fazer a minha descrição. Vamos lá. O que foi que eu vi? Eu vi uma seiva correndo por dentro da árvore, alimentando suas folhas e seus frutos. Eu vi e senti o vento que passava. E eu começo a fazer uma descrição que é poética, que é profunda. E fica todo mundo assim maravilhado, olhando. Mas como você conseguiu ver tudo isso? Dando voo da alma, percebendo aquilo que, na verdade, não está na nossa percepção visual. Como diz Saint-Exupéry, filósofo e escritor francês, o essencial é invisível aos olhos. Então, nós temos que ir além. E quando vamos além, nós realizamos o verdadeiro aprendizado. Mas, para isso, o nosso educando precisa ter liberdade. Liberdade para pensar, liberdade para sonhar, liberdade para criar, liberdade para questionar, porque é aí que ele vai, de fato, aprender. Nós já falamos aqui no programa, e é sempre bom repetir, que a base da verdadeira educação é fazer pensar, é não dar respostas prontas. E aí eu vou passar agora a palavra para um outro estudo de caso, mas agora para o professor
José Pacheco, que é um português radicado aqui no Brasil. E o José Pacheco, que durante muitos e muitos anos trabalhou lá em Portugal, na Escola La Ponte, que fica na cidade do Porto, ele conta que um aluno chegou para ele, disse assim: professor, me diga, o que é um ser vivo? O José Pacheco olhou para o garoto, viu que o garoto estava com um livro aberto nas mãos, perguntou: que livro é esse? É o livro de biologia. Ora, se é o livro de biologia, você já leu a definição do que é um ser vivo. Então, você já sabe o que é um ser vivo? Pois é, professor, eu li sim. Pois então, mas fiquei com dúvida. Ora, você leu a definição e ficou com dúvida? É por isso que eu vim perguntar para o senhor, afinal de contas, o que é um ser vivo. Então, meu filho, me diga aí, o que está escrito aí no livro? O que o livro diz que é um ser vivo? Ó, professor, diz aqui que o ser vivo é todo ser que nasce, que se reproduz, que se alimenta, que respira, tá? E morre. Aí o Pacheco balançou a cabeça, olha, para mim é uma boa definição. Por que para você não é? Ô, professor, presta atenção. Eu vou ler de novo. O senhor não prestou atenção. Olha só. O ser vivo é todo ser que nasce, que respira, que se alimenta, que reproduz, etc. e tal, e morre. Pois é, meu filho, qual é o problema dessa definição? Ora, porque aqui diz que eu, enquanto ser humano, sou um ser vivo, certo? É, sim, certo. Não, eu não sou um ser vivo. Ora, como que você não é um ser vivo? Eu não sou, porque eu não morri. Diz aqui que o ser vivo morre. Aí eu já falo, meu filho, agora você me deu um nó. Porque, de fato, você não morreu. Eu também não morri. Mas então nós somos o quê? Mas, professor, é isso que eu vim perguntar para o senhor. Que nós somos? Ei, meu filho, vamos fazer o seguinte, porque agora eu também não sei quem eu sou. Vamos juntar a turma, criar um grupo de pesquisa e de debate para tentarmos entender quem somos. E aí isso foi feito. E o Pacheco disse que foi uma riqueza assim, maravilhosa, porque debateram, estudaram, pesquisaram, né? E aí chegaram à conclusão que só estava faltando 2 palavrinhas na definição. Ser vivo é todo ser que nasce, que respira, que se alimenta, que se reproduz, etc, etc. E um dia morre. Faltou e um dia. 3 palavras. E um dia morre. E quando eles chegaram a essa conclusão, ficaram satisfeitíssimos. E aprenderam. Aprenderam porque eles mesmos mergulharam na pesquisa, eles mesmos questionaram, eles mesmos procuraram. Agora vem a pergunta, mas espera um pouco, e o professor fez o quê? O professor orientou, sentou com eles, discutiu, debateu, indicou literatura, assistiu com eles um vídeo, até que todo mundo chegou a essa conclusão, que o ser vivo, um dia, morre. Se bem que nós espíritas, vamos corrigir um pouquinho isso, né? Não é que um dia morre, não. O ser vivo um dia desencarna, né? Ele retorna ao seu princípio espiritual. E no caso aqui de nós, seres humanos, que retornamos ao mundo espiritual, mantendo a nossa individualidade. E aí o leque, né? Cresce. Mas será que isso é verdade? Eis aí uma boa pergunta. Então, calma. Ao invés de reunir a criançada e já começar a ensinar, não. Vamos fazer o que o Pacheco fez. Vamos debater? Vamos discutir? Vamos pesquisar? Vamos ver o que é que nós temos de fatos que possam comprovar essa história de desencarnar e voltar para o mundo espiritual e sermos uma alma e não o corpo. Vamos lá mergulhar nesse universo? Aí ele vai aprender. Ele vai aprender porque, com a sua curiosidade, com os seus questionamentos, e não tendo que ficar lá parado, sentado, só ouvindo, não. É isso, é aquilo, porque não sei o quê. Não, aí sim, com essa participação dinâmica,
ele consegue, de fato, aprender. Então, liberdade para aprender. Nós precisamos dar essa liberdade. Recentemente, eu recebi aqui em casa de uma amiga da minha esposa, e ela é associada aí de clubes de leitura, porque ela também tem os filhos, né? E vai acumulando, né, livros infantis e tal, e ela, de vez em quando, doa. E ela doou uma pilha de livros infantis. Chegou aqui. Colocamos na sala, e tem a criançada da família, e nós estamos num período de férias escolares, tá? Aí deixamos os livros lá, e conforme aparece uma sobrinha neta, aparece um neto, aparece o agregado, tá todo mundo aí, tal, certo? Olha, nós ganhamos esses livros, vê o que interessa para você. Aí eles falam sobre o quê? Não sei, não li nenhum deles. Eles chegaram, estão aí, são para vocês. Vê aí se interessa algum deles, pega aí os livros na mão. E os livros já estão sumindo, né? Porque estão levando. Eu vou levar isso aqui. Vai estar ótimo, pode levar. Então, você dá a liberdade de escolha. E isso é muito importante, porque nós temos o hábito de nós pegarmos os livros, lermos, escolher. Esse aqui vai ser bom para fulano. Esse aqui o fulaninho tem que ler. Bom, mas essa é a minha opinião. E ele, será que vai gostar realmente? Será que é o gosto literário dele ou dela? Então, vamos deixar que escolha. Mas e se não quiser escolher nenhum livro? Se der de ombros? Tudo bem, nós temos que respeitar. Mas vamos, claro, como educadores, conversar. Puxa, mas por que você não quer nenhum livro? É tão bom ler. Você não gosta de ler? E nesse bate-papo, essa coisa, de repente você vai conseguir incentivar para que ele se motive a pegar um livro. Aliás, há uma diferença muito grande entre incentivar e motivar. O incentivo, normalmente, ele é externo. E depende das circunstâncias da vida e do educador. Eu posso incentivar, mas a motivação é interna. É dele. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos preparar um lanche para a garotada. Ok? Vamos lá. Então, vamos colocar doce tal, salgado tal, 2, 3 tipos de refresco, e mais isso, e mais aquilo, e você monta aquela mesa que, para você, dá água na boca, né? Coisa maravilhosa. Mas, cuidado, hein? Se der água na boca, espere o programa terminar, depois você vai fazer o seu lanchinho. Né? Então, você prepara aí, tudo bonito, e chama a criançada. Vamos lanchar, minha gente! Aí chegam, olham, não gosto disso, não tem não sei o que lá, não sei o que, não, esse pão aqui, eu não gosto, isso aqui é o que tem aqui dentro? E daqui a pouco o lanche maravilhoso que você tinha preparado, para as crianças, não é tão maravilhoso assim, não. Podia ter tido isso, podia ter tido aquilo, o recheio podia ser diferente, não sei o quê. E daqui a pouco vai sobrar um monte de coisa lá na mesa, porque não abriu o apetite. Então, você pode incentivar, mas a motivação é interna. Você tentou incentivar, você tentou fazer o melhor lanche possível, a melhor mesa possível, mas a motivação é interna. E você pode chamar para o lanche, ele olhar para você, não estou com fome, não quero nada. Acontece. E não é para você ficar triste e achar que você está fazendo tudo errado. Não. Neste momento, apesar de todo o incentivo que você deu, ele não está motivado a aprender. Ele não quer aquilo. Ele quer uma outra coisa. Ele está entretido com outra coisa. É como festa, né? Casa de festa infantil, né? Festa de aniversário. Normalmente as casas de festa, mas tem brinquedo, tem atividade para a criançada fazer. E é o seu filho o aniversariante. Que coisa bela! Aí você olhando tudo aquilo, você, vem filho, vamos na tirolesa, vamos não sei o quê. Aí ele dá aquele olhar assim, não quero não. Mas você não quer ali, você não quer não sei o que lá, não. Então vamos jogar futebol? Você, não. O que você quer fazer? E naquele universo de brincadeiras e brinquedos,
ele vai escolher lá uma coisa lá que você nem tinha pensado, nem tinha imaginado. E aí você, chateado, conversa, sai ser meu filho mesmo, tanta coisa nessa casa de festas para fazer. Aí ele quer ficar lá, olha lá, com aqueles bonecos lá, que não sei o quê, não quer fazer outra coisa. Nós temos que respeitá-lo. É o momento dele, ele está no universo dele e está muito feliz, obrigado. O resto que tem não chama a atenção dele. Naquele momento ele não quer saber daquilo. E está tudo bem. É claro que com o tempo passando, ele vai acabar se interessando por isso ou por aquilo. E você só tem que continuar a incentivar, a estar com a sua presença. Isso tem que acontecer ali na evangelização espírita infanto-juvenil. Isso tem que acontecer na escola. Isso tem que acontecer também em casa. Vamos dar liberdade. Liberdade para que as nossas crianças, os nossos educandos, possam, de fato, aprender. E em aprendendo, eles vão, então, interiorizar. É conquista do eu que ele vai levar, então, para o resto da sua vida. Eu quero aqui, para encerrar minha fala, recomendar 2 obras. A primeira, da nossa querida educadora, Lúcia Moisés, que tem vários livros publicados. Olha esse daqui, olha que título fantástico. Como aprendemos? É uma pergunta. E ela tem um subtítulo, Teoria e Prática na Educação Espírita. E é importante nós aprendermos como se aprende. E quero também indicar um livro de minha autoria, recém-lançado, que é o livro Pestalozzi, Educador da Humanidade. Esse livro foi lançado pela Casa Editora O Clarim, e conhecer Pestalozzi, as suas ideias, o seu trabalho escolar é muito importante dentro desse tema da liberdade para aprender. Bem, já fizemos bastante reflexões, já contamos causos. Se a Dicineia deixar, eu conto mais causos, mas aí vai estourar o tempo do programa, né? Não é, Dicineia? Então, passo a palavra a você. Mas os causos são bons, né, Marcos, porque a gente vê, né, a realidade, né? A gente insere ali a vivência, igual esse rapazinho aí da árvore, né? É a vivência prática dele, tá certo que ele foi subir lá da escola, o vice-diretor não entendeu muito bem, porque a própria escola poderia ter feito aí como se fosse uma coisa de campo com eles, né? De campo, vamos conhecer árvores, vamos conhecer a natureza, porque a gente só aprende mesmo a hora que a gente sente, né? Colocou a árvore como um ponto, né? É sentir aquilo, né? É tocar. Então é importante que aprender, e como você falou, né? A gente tem que esperar a escolha de cada um, o tempo de cada um. Incentivar, a gente pode, a gente, enquanto educador, deve fazer, e aí a gente fala de educador e evangelizador, né? Porque o educador, ele pode ser um professor formado, né? Ou não. Somos todos educadores na nossa caminhada. Assim como também nós somos todos educandos, né? Nós estamos sempre aprendendo. Então, a gente até falou num programa anterior, né? Que a gente tem que ter aí a mente aberta para que a gente possa aprender com aqueles que caminham conosco. Não interessa se é uma criança, se é um jovem. Não é porque nós somos aí mais experientes na vida, né? Com mais idade, que às vezes a gente vai ter mais conhecimento em determinada coisa. Às vezes aquela criança que é um espírito, que traz uma bagagem, vai nos trazer aí um pequeno conhecimento que vai nos auxiliar. Então, a gente tem que ter essa mente aberta e aproveitar essas oportunidades, né, na nossa convivência. E sempre respeitando aí a escolha de cada um. Você falou até daquele lá dos brinquedos, né, que ele estava ali no cantinho, com aquele brinquedinho. E é muito interessante isso, porque às vezes, né, a gente acha que aquele brinquedo mais sofisticado, mais isso é que vai chamar a atenção. Mas cada um tem o seu motivo interno. Então, ficar ali com aqueles bonequinhos, né? Criar uma história com aqueles bonequinhos aqui, é para aquela criança, para aquele espírito
a melhor coisa que tem, a melhor oportunidade. Então, é importante a gente ter esse olhar, é importante a gente respeitar aquele espírito ali. E você falou de causa, só contar do meu filho, né? Quando a gente ia em festa de aniversário, ele nunca gostou de brigadeiro, ele não gostava de chocolate, de brigadeiro e tudo. E eu insistindo, porque eu adoro brigadeiro, né? E ele não gostava, não, eu não gosto. Quer dizer, hoje não, hoje ele já gosta, né? Já come, já tá maior, né? Mas assim, depois de um tempo. Mas o que para mim era saboroso, delicioso, que era o brigadeiro, né? Ou o bolo do aniversário, ele não gostava, ele não queria, né? Então, assim, ele gostava ali de salgadinho, de ficar nos brinquedos. Aqui, acho que ficar nos brinquedos era o máximo da festa, quando tinha. Então, aquilo para ele tinha aquela motivação. Né? Eu incentivava, eu mostrava o brigadeiro para ele. Né? Fazer o quê, né? Depois ele foi gostando, mas quando ele foi ficando maiorzinho. Então, é o interesse de cada um, né? O que a gente traz da nossa história. Mas é muito importante a gente ter esse respeito, né? A gente ter esse respeito, ter o diálogo, né? Igual você falou, a conversa, mostrar os pontos positivos do que a gente está levando, né? O que isso vai trazer de benefício para aquela criança em evolução, para aquele educando. Muito bom, né, Marcos? Ficar aqui, a gente conta um monte de casos que a gente vai lembrando, né? Os nomes que estão conosco, das experiências que a gente passou, né? E aí a gente fica aqui até meia-noite, mas como a gente viu, o nosso tempo não permite, vamos guardar os causos para uma outra oportunidade, tá bom? Tá certo, isso aí. Então a gente vai encerrar, né? Agradecendo mais uma vez aí ao nosso irmão, que nos trouxe essas duas bibliografias muito enriquecedoras, e vocês podem ver aí, né? Em todos os nossos programas, o Marcos sempre traz a bibliografia, ele sempre fala, né? Indica para que a gente tenha esse acréscimo, porque esse momento aqui é mais de despertamento, né? É mais assim de pontuação de alguns tópicos que a gente vai aprimorar, vai estudar mais futuramente, tá bom? Então, fica a dica, aproveitem, que é muito gratificante, tá? Meu amigo, muito obrigada. Um nosso abraço carinhoso a você, aos seus familiares, né? E a todos vocês que estiveram conosco, aguardamos aí no nosso próximo encontro. E para a gente encerrar, né, vamos agradecer. Vamos aí, então, agradecer essa espiritualidade, esses benfeitores que nos guiaram. Agradecer a esses irmãos que se empenham para que a educação do espírito seja um ponto enriquecedor, gratificante, nos ensinando que cada dia, cada segundo é um aprendizado na nossa existência. Então, que possamos aí entender que estamos nessa caminhada juntos, que estamos aqui para progredir e que levemos isso a todos os corações que passarem por nós, que caminharem conosco. Que tenhamos uma excelente noite e dias vindouros, cheios de luz, paz e muita harmonia. Que assim seja. Então, meus irmãos, a todos vocês, o nosso abraço carinhoso e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Portal do Consolador. Divulgando a mensagem do bem. O seu canal de difusão do movimento espírita. Divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade.